Fala galera, tudo bem com vocês? O tema de hoje é tipos de gráfico, linha, barra e candlestick. Mas antes de assistir essa aula, eu vou pedir para vocês voltarem uma aula anterior e assistir o que é análise técnica e escala de preços, que são conceitos introdutórios e importantes. Assistiu aquela aula? Aí volta aqui para pegar a aula de hoje. Já aproveitando, clica no sininho para receber notificações e se inscreva no canal. Bora trabalhar! Pessoal, os três principais tipos, então linha, barra e candle, serão abordados nessa aula. Eu quero começar com o gráfico de linhas, que nada mais é do que o preço de fechamento. A gente sempre utiliza na análise técnica como referência o preço de fechamento. Muitas pessoas me perguntam: ô Igor, por que preço de fechamento? Já que tem o preço de abertura, tem a máxima, tem a mínima, por que vocês gostam de usar o preço de fechamento na construção dos gráficos? Porque a maioria dos players, principalmente o institucional, há uma grande concentração de volume nos últimos 10 minutos de pregão, para fechar o pregão, já se posicionando para o dia seguinte. Então o preço de fechamento ele é um dos mais importantes da análise técnica, é o que determina, na verdade, as quebras de suportes, de resistências. Então na construção do gráfico de linha eu prefiro trabalhar com o preço de fechamento. Pois bem, supondo que hoje o ativo feche em R$20, você tem um preço. Aí chega amanhã, fecha em 21, você tem outro preço. Aí depois no outro dia fecha em 19, você tem outro preço. Vai ligando esses preços, você tem um gráfico de linhas. Aí você vai falar: poxa Igor, e você usa esse gráfico de linhas nos estudos da análise técnica? Não galera, é só para ver uma evolução histórica ao longo do tempo. Então aqui eu estou mostrando para vocês o gráfico do Ibovespa com formato de linhas. Ah, eu quero saber como é que foi nos últimos 3 anos, 5 anos, 10 anos a evolução do Ibovespa, como poderia ver a Petrobras, a Vale, a Uzi Minas, qualquer ativo. Então é um gráfico muito simplista, só uma informação ele te dá: preço de fechamento. Tá? Para ver evolução histórica, bacana, mas para fazer os estudos a gente não usa esse tipo de gráfico. Vamos agora para o segundo tipo de gráfico, que é o de barra. Opa, peraí, agora esse tem 4 informações: máxima, mínima, abertura e fechamento. Supondo que estamos num gráfico diário, qual é a máxima do dia, qual é a mínima do dia, abertura, que é representado com esse tracinho do lado esquerdo, e fechamento com o tracinho do lado direito. O que é a abertura, galera, com o mercado acionário? 10 da manhã. Não vai esquecer, hein? Mercado acionário 10 da manhã. Agora, se eu estivesse falando dólar ou índice futuro, 9 da manhã, certo? E o que é fechamento para o mercado acionário? 5 horas da tarde. Aqui muita gente faz confusão. Não é aftermarket, hein? Aftermarket é o seguinte: depois que fecha o pregão 17 horas, a bolsa dá uma lambuja, vamos dizer assim, meia hora, das 17h30 às 18 horas, essa meia hora, para aquele investidor que não conseguiu comprar ou vender os seus ativos no período de pregão, tem mais uma meia hora aí para poder operar. Mas o aftermarket ele tem uma série de restrições, não pode subir mais que 2% do preço, nem para cima nem para baixo em relação ao preço de fechamento. Não são todos os ativos que tem after, são mais os ativos do IBRX-100 ou Ibovespa, e a liquidez diminui, menos pessoas comprando e vendendo no after. Então quando eu falar preço de fechamento, eu estou me referindo ao preço das 17 horas, e não preço de aftermarket. O gráfico não vai computar esse fechamento do after, beleza? Então, abertura no mercado acionário, tracinho das 10 da manhã, e o fechamento, tracinho das 17 horas. Isso porque eu estou falando gráfico diário. E se eu estivesse falando um gráfico intradiário, 5 minutos? Naqueles 5 minutos vai ter uma barra. E naqueles 5 minutos vai determinar a máxima daqueles 5 minutos, a mínima daqueles 5 minutos, a abertura e o fechamento. Aí passa mais 5 minutos, vai ter mais uma barra. Mais 5 minutos, outra barra. Então depende da periodicidade que você está olhando. Se é gráfico diário, é uma barra por dia. Se é gráfico semanal, uma barra por semana, de segunda a sexta-feira. E se é gráfico intradiário, 5 minutos, como eu dei no exemplo, a cada 5 minutos vai ter a construção dessa barra. Outra coisa que vocês vão perguntar: tô olhando aí na imagem,
Por que que algumas barras são maiores do que as outras? Porque isso depende da volatilidade do dia. Naquele dia que a ação sobe 4, 5, 6%, a barra é grande. Naquele dia que foi mais meio, entre a mínima e a máxima não oscilou muito, a barra é pequenininha. Tá? Então o tamanho da barra depende do movimento de preços, da volatilidade no dia. Quando você tem uma barra muito grande perante as outras barras, foi um dia de volatilidade maior para aquela ação. Ô Igor, esse é o gráfico que você usa, né, nos seus estudos. E eu vou falar para vocês, não. Não! Ainda não. Por quê? Porque o próximo que eu vou mostrar, que é o Candlestick, tem as mesmas 4 informações com padrões de compra e venda. Então também o Candlestick, ele vai me mostrar a abertura, o fechamento, a máxima e mínima. Só que esses padrões podem ditar entradas. Agora, quais são esses padrões? Aí espera uma outra aula que eu vou falar de todos os principais padrões altistas e baixistas. Eu vou falar lá do martelo, do arame, do engolfo, do bebê abandonado. São nomes engraçados que são técnicas japonesas, tá certo? Aí o pessoal racha o bico com esses nomes. Então, vamos para o gráfico de Candlestick. Agora nós temos, como diz o nome, um candle, um candelabro ou vela também em português. Então é uma origem japonesa, século XVIII, veja que é muito antigo esse gráfico de candle. E os japoneses, eles criaram isso para as bolsas de arroz em Osaka, não foi para a bolsa de valores. Na época o que movimentava as finanças do Japão era o arroz, certo? Aí o que acontece? Como na vida nada se cria, tudo se copia, um americano chamado Steve Nissen, que é esse rapaz que vocês estão vendo aí na imagem, ele popularizou esse gráfico de candle na bolsa, através até de um livro chamado Japanese Candlestick Charting Techniques. Então, o Steve Nissen é um operador do mercado de ações de Nova York no início da década de 80. Aí ele implementou essa metodologia dos japoneses na Bolsa de Valores, que foi altamente difundida. Pois bem, e como é construído um candle de alta e de baixa? Ah, você é palmeirense, né? Colocou a cor verde aí no candle de alta, porque candle de alta sobe, né? E vermelho, que São Paulo cai. Não, não é nada disso não, galera. Não tem nada a ver. Não fui eu que padronizei isso. É o seguinte, o japonês, quando ele criou o Candlestick, era o branco e o preto. O branco, ele diz que é o candle leve, o candle sobe, candle de alta. E o preto pesado. Eu concordo muito com isso, viu? O preto é pesado mesmo, preto desce, candle de baixa. Mas aí quando entrou os softwares gráficos, popularizou cores e padronizou o verde ou até mesmo o azul para alta, mas é mais utilizado o verde. E na baixa é quase um consenso a cor vermelha. Tá bom, mas o que é um candle de alta? Bom, você pode ver que ele tem um corpo real, esse Candlestick, que é, vou falar do candle de alta, que é essa parte verde que vocês estão vendo. A parte de baixo do corpo é chamado de abertura. Então, se eu estou falando de gráfico diário, é o preço das 10 da manhã, perfeito? Depois vocês vão ver na plataforma gráfica que eu passo o mouse nesse candle e ele me fala exatamente qual é esse preço. A parte de cima do corpo é a parte de fechamento, que é o preço das 17 horas. E aí vocês estão vendo sombras, ou o que a gente chama também de pavis. Sombras ou pavis, que são as máximas e as mínimas desse candle. O pavio superior à máxima e o pavio inferior à mínima do candle. Então é o seguinte, se ele colocou uma cor verde, um candle de alta, é porque fechou a um preço acima da abertura, fechou mais alto do que abriu, perfeito? Agora e o candle de baixa, que é o corpo vermelho? Você troca a abertura com o fechamento, então abre na parte de cima do corpo, cai, e fecha mais baixo na parte de baixa do corpo. A máxima e mínima é igualzinha, a máxima do dia o pavio superior, mínima do dia o pavio inferior. E agora vem uma coisa que vocês erram demais. Ah, Igor, eu vi candle verde lá, candle de alta. O papel subiu na bolsa, né? Pã, errado. Errou! Por que errado? O que é valorização? É preço de fechamento em relação ao fechamento do dia anterior. Então, por exemplo, vamos supor que ontem a ação fecha a R$10. Aí chega hoje, o papel abre em R$10,50, abre mais alto, só que ele acaba fechando em R$10,30. Opa, peraí. Se ele abriu no 10,50
e fechou no 10,30, ele desceu, é corpo vermelho. Só que apesar de ser corpo vermelho, foi dia de alta na bolsa, porque o dia anterior fechou a 10 e agora fechou a 10,30, subiu. Então é uma valorização positiva. Ou seja, a cor do candlestick não te diz se foi alta ou baixa na bolsa, te diz o preço de abertura em relação ao fechamento daquele candle. Se é gráfico diário, naquele dia é verde, opa, abriu mais baixo, fechou mais alto. Se é candle vermelho, abriu mais alto e fechou mais baixo. E isso pode acontecer nos 5 minutos, no 15 minutos, no 30. Vamos supor, gráfico de 15 minutos intraday. Naquele 15 minutos vai ter um candle. Vai ter a abertura daquele candle, o fechamento, a máxima e a mínima. Pois bem, se colocou cor verde, naquele 15 minutos abriu mais baixo, fechou mais alto naquele 15 minutos. Por isso o software colocou candle de alta cor verde. Se abriu mais alto e fechou mais baixo, corpo vermelho, candle vermelho. Então, dita essa explicação, vamos para o software gráfico. Agora, como vocês podem ver, eu estou com o gráfico diário da Petrobras, Petri 4, e vou passar o mouse no candle de hoje. Ele me abre uma janela falando abertura 26,89, máxima 27,29, mínima 26,71 e fechamento 27,16. Então tá vendo, ele já te mostra os 4 preços, abertura, fechamento, máxima e mínima. E foi uma variação positiva de 1,91%. Olha aí, Igor, é candle verde. Pois é, candle verde, e nesse dia foi um dia de alta também. Por quê? Porque no dia anterior, ou seja, ontem, a Petrobras fechou no 26,65 e hoje ela fecha mais alto, ela fecha no 27,16. Então foi um dia de alta e em relação ao mesmo dia abre num preço mais baixo, fecha num preço mais alto, portanto, corpo verde. Tá? Agora, esses padrões que eu falei para vocês que vão sinalizar compras e vendas, candlestick, são operações contra a tendência. Por exemplo, o ativo vem caindo, 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 caindo e faz uma figura, um corpo, um candlestick no fundo do gráfico. Vai ser um padrão para comprar. Ou o ativo subindo, 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 faz essa figura no topo do gráfico. Vai ser um padrão para vender. Esses padrões vai ficar para uma próxima aula, vocês vão aprender certinho como operar contra a tendência usando o candlestick. A aula de hoje, o tema é para você entender que existe gráfico de linha, evolução histórica do ativo, não uso para operar. Gráfico de barra, mais completo, tem 4 preços, abertura, fechamento, máxima e mínima. Mas ainda também não uso esse tipo de gráfico para operar. O que nós usamos, o que popularizou na análise técnica, é o candlestick, que tem esses 4 preços e também padrões que podem dar entradas contra a tendência, cujo veremos numa próxima aula. Valeu? Gostaram do candle de alta e do candle de baixa? Então vai me acompanhando no canal que vão surgir várias aulas de análise técnica, conceito de ações, mercados futuros e mercado de opções. Vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Aquele abraço e até a próxima aula. Valeu! Ficou bom? Vamos fazer mais uma, ficou bom. É.